cirurgia convencional e cirurgia com endolaser para o tratamento de varizes. Então essas são as duas principais técnicas cirúrgicas hoje para o tratamento das varizes. A cirurgia convencional é uma cirurgia que já se faz há mais de 50 anos. É uma técnica um pouco mais invasiva, ela é feita normalmente em ambiente hospitalar, é feita com aquela anestesia na coluna, a RAC, que é a mesma anestesia utilizada na cesariana, aquela anestesia feita nas costas, que vai anestesiar mais ou menos da altura do umbigo para baixo, e vai ser necessário a retirada dessa veia safena. Então como que nós fazemos isso? É feito um pequeno corte na altura do tornozelo, localiza-se essa veia safena nesse cortezinho que é feito, introduz dentro da veia um dispositivo chamado fleboextrator, que é um dispositivo de metal utilizado para a gente fazer essa retirada da veia. Então introduzimos esse dispositivo dentro da veia, vamos navegando com ele até chegar na altura da virilha, que é onde essa veia safena normalmente desemboca nas veias mais profundas. Fazemos um outro corte um pouco maior nessa região, localizamos também a veia safena ali e amarramos ela nesse dispositivo previamente colocado ali. Conectamos um cabeçote, como se fosse uma âncora, e a gente então vai puxar essa veia safena. Então nós fazemos a retirada, o arrancamento dessa veia safena. Como nós temos várias veias durante todo o seu trajeto que se inserem, que drenam para a veia safena, todas essas veias serão desinseridas quando nós puxarmos a safena. Isso vai levar a pequenos hematomas em todo o seu trajeto. É um sangramento controlado, não é nada que precise ficar preocupado com relação a isso. Porém, essa é uma das causas que faz com que o paciente tenha mais dor também, mais hematomas e uma recuperação também um pouco mais lenta. Acabou o procedimento, são tiradas todas as varizes calibrosas que foram previamente demarcadas antes do procedimento, feito toda a revisão, se está tudo ok, se não tem nenhum sinal de sangramento, então é feito os pontos, a costura, a sutura daquelas áreas onde foram feitos os cortes, feito o enfaixamento ou colocação de meia, isso vai depender de cada cirurgião, e o paciente pode ir para casa normalmente no mesmo dia. Tempo de recuperação, aproximadamente 25 a 30 dias para voltar ao trabalho, voltar à sua vida normal. Já a cirurgia com endolaser é a evolução desse tratamento. É uma técnica mais moderna, minimamente invasiva. Então, nós já fazemos essa técnica aqui na região há mais ou menos uns 10 a 11 anos. Então, é uma técnica onde a gente não precisa retirar essa veia safena. Por quê? Quando a gente tem um problema na veia safena, ou seja, o seu refluxo, a sua insuficiência, nós precisamos fazer com que o sangue não passe mais por dentro dessa veia doente. Por quê? Porque ela não consegue fazer o transporte adequado do sangue. Então nós temos duas possibilidades. Ou a gente tira essa veia, ou nós secamos ela, queimamos ela com laser. Então a gente opta, então, no caso do endolaser, pela cauterização, por queimar essa veia por dentro. Então a partir do momento que a gente fecha essa veia, o sangue vai ser redirecionado pelas veias normais e assim a gente não vai ter mais os problemas, ou as consequências, ou as sequelas que essa veia que não funciona corretamente pode levar ao nosso organismo. Então, na técnica com o endolaser, nós fazemos esse procedimento com anestesia local, pode ser feito tanto em hospital quanto em ambiente de consultório, em clínicas. E a gente faz uma sedação, semelhante a mais ou menos uma endoscopia. E essa sedação ela vai fazer o quê? Para conforto do paciente, para deixar o procedimento mais tranquilo para esse paciente. Porque como é um procedimento que pode levar em torno de 2 horas, dependendo da quantidade de varizes, é um pouco desconfortável, às vezes fica 2 horas deitado na mesma posição. Então a sedação ela dá esse conforto para o paciente e para o cirurgião que vai fazer o procedimento ter mais tranquilidade para fazer. Então, como que é feito o procedimento? Anestesia local, nós puncionamos a veia safena e essas varizes grossas que o paciente tem na perna com aquele mesmo catéter que nós utilizamos para colocar soro e medicações nos pacientes internados. Então, puncionamos a veia, inserimos a fibra do laser dentro dessa veia, posicionamos no local correto, fazemos anestesia local ao redor dessa veia para anestesiar essa região. Então, na sequência, a gente dispara o laser. E esse laser vai fazer o quê? Uma cauterização na veia e ela vai fechar. E com o passar dos meses e dos anos, essa veia vai sendo absorvida pelo nosso corpo. Então, a partir do momento que ela está fechada, ela já não passa mais sangue. Então, ao término do procedimento, a gente já não tem mais essa veia atrapalhando a nossa circulação. Terminou o procedimento, retirada as fibras, então a gente só faz uma revisão para ver se está tudo certo e a gente coloca uma meia elástica.
O paciente, em torno de 2 horas após o término do procedimento, já pode ir para casa e a recuperação ela é bem mais rápida. Em torno de 48 horas, o paciente praticamente já volta à sua vida normal. E mesmo nessas 48 horas iniciais, é um repouso mais relativo. Por exemplo, você pode subir escadas, você pode sentar para se alimentar, pode esquentar uma comida no micro-ondas, pode carregar uma sacola, pode segurar um filho no colo. Então não há essa exigência de fazer um repouso completo. Porém, vai ter algumas orientações sobre alguns momentos fechar a perna para cima, alguns momentos caminhar durante essas primeiras 48 horas. Normalmente, após 2 dias, eu peço para que o paciente retorne comigo para ver como é que está. Se está tudo certo, a gente libera para dirigir carro, para voltar praticamente à sua vida normal. Claro, alguns cuidados a gente ainda vai orientar. Geralmente 5 a 7 dias já pode retornar às suas atividades físicas. Então hoje, com a evolução dessa técnica, a cirurgia se tornou bem mais tranquila. Muitos pacientes me procuram por medo, por receio de fazer uma cirurgia. Eu tenho pacientes com varizes há 30 anos e que nunca foram atrás do tratamento porque tem medo. Por conta de algum conhecido, algum parente próximo que fez a cirurgia convencional e principalmente há 20, 30 anos ela era mais traumática do que ela ainda é hoje. E a recuperação era mais longa, os hematomas eram maiores, o tempo cirúrgico era mais longo. Eu escuto história de pacientes que ficaram 2 dias internados no hospital após uma cirurgia de varizes. Claro que hoje a gente não faz mais isso, mas no passado sim, era dessa maneira. Então essas histórias acabaram traumatizando essas pessoas e fazem com que elas nunca procurem um tratamento para isso. E outra coisa que também deixa as pessoas um pouco traumatizadas é a questão da própria anestesia. Na cirurgia convencional, é necessário realizar esse procedimento com a raquianestesia, diferentemente da cirurgia com laser que nós não precisamos. E muitos pacientes, principalmente as mulheres, quando vão fazer uma cesariana, acabam fazendo essa raquianestesia. Claro que é uma condição diferente, tendo um bebê com ansiedade de ter um parto, querer saber se vai estar tudo certo com esse bebê, não podendo fazer uma sedação por conta do próprio bebê. Então a raquianestesia ela se torna um pouco mais traumática para algumas mulheres. Então muita gente deixa de operar por conta dessa anestesia. Então se você tem problema de varizes, não tenha medo. Saiba que existe uma técnica mais moderna, uma técnica extremamente eficiente. Hoje ela é considerada superior à cirurgia convencional no tratamento da safena, com um nível de evidência altíssimo, que é o mais forte da literatura, que não há mais dúvida que ela é a melhor técnica. Então procure o cirurgião vascular para que ele faça uma avaliação do seu caso, identifique seus problemas, ele explique melhor sobre o tratamento, sobre as complicações, efeitos colaterais, a recuperação, para que você tenha mais segurança e possa resolver o seu problema.